Cachorro caramelo abandonado foi vendido por R$ 1. O que a menina fez deixou todos chocados. Era uma manhã quente na pequena cidade de Santa Aurora. Entre bancas de frutas e vozes que se misturavam na feira livre, uma cena improvável chamava atenção. Um cachorro caramelo, magro e de olhar cansado, era vendido por apenas R$ 1. Muitos riram, outros balançaram a cabeça, e alguns nem notaram. Mas uma menina, de vestido florido e sandálias gastas, parou diante do animal e, sem hesitar, entregou a moeda que guardava no bolso. Ninguém imaginava que aquele gesto simples, em meio ao calor e à pressa do dia, seria o começo de uma história que mudaria uma cidade inteira. O que ela fez depois deixaria todos completamente chocados. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada novo capítulo dessa jornada inspiradora. Agora imagine, um cachorro que valia R$ 1. E uma menina disposta a provar que amor e coragem não têm preço. A manhã nascia preguiçosa sobre o pequeno vilarejo de Santa Aurora. O sol, ainda tímido, atravessava as frestas das barracas da feira livre, iluminando cestas de tomates maduros, laranjas perfumadas e o burburinho alegre dos feirantes. As vozes se misturavam em um som familiar, gente que se conhecia, cumprimentos apressados, risadas antigas. No meio de tudo isso, um cãozinho caramelo, de pelos baixos e manchados de poeira, andava entre as pernas das pessoas, farejando restos de pão e olhando com esperança cada rosto que passava. Seu olhar, de um castanho profundo, parecia carregar mais histórias do que ele próprio podia compreender. Chamavam-no apenas de Caramelo. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Diziam que apareceu na feira depois de uma chuva forte, encharcado, tremendo de frio, e que desde então passava os dias perambulando entre as barracas. Uns jogavam pedaços de comida, outros o enxotavam com vassouradas. Mas ele sempre voltava. Sempre esperava. Como se soubesse que algo, ou alguém, estava destinado a cruzar seu caminho. Aquele sábado, porém, seria diferente. No canto da feira, um homem de chapéu de palha e botas sujas de barro puxava Caramelo por uma corda improvisada. Dizia em voz alta: "Quem quer um cachorro? R$ 1 só. Tá comido e vacinado." O riso que seguia soava mais de deboche do que de humor. As pessoas riam, comentavam baixinho, e passavam adiante. Um cachorro de rua, vendido por R$ 1. Nem quem tivesse pena acreditava que aquilo fosse valer qualquer coisa. Mas entre os curiosos, uma menina observava a cena com atenção. Tinha uns 8 anos, usava um vestido florido já meio desbotado e sandálias gastas. Segurava uma moeda de R$ 1 na mão, a mesma que vinha guardando havia semanas para comprar um doce na barraca da esquina. Ela se aproximou devagar. O homem a olhou e riu. "Vai querer comprar o cachorro, menina?" Ela não respondeu. Apenas olhou para o animal, que tremia, os olhos úmidos e fixos nela. E, sem dizer nada, estendeu a mão e colocou a moeda no chão. O homem deu de ombros, soltou a corda e foi embora resmungando algo sobre crianças sentimentais. Caramelo ficou parado, confuso. A menina se ajoelhou, abriu os braços e sussurrou: "Agora você vem comigo." A mãe dela, ao ver a cena, ficou sem palavras. Estava vindo da banca de verduras quando viu a filha com o cachorro. "Menina, o que você fez?" "Eu comprei ele, mãe. Ele tava por R$ 1. A mulher olhou o bicho magro, de olhos tristes, e suspirou. "A gente mal tem comida para nós duas", murmurou. Mas a menina segurou firme na coleira improvisada. "Eu posso dividir o meu pão. Ele precisa de mim." Houve um silêncio longo. E então a mãe, vendo o brilho nos olhos da filha, apenas assentiu. "Tá bom. Mas ele dorme no quintal." Nas semanas seguintes, Caramelo virou parte da pequena casa. Dormia sobre um tapete velho e, aos poucos, ganhava peso e alegria. A menina lhe falava como se fosse um amigo antigo, contava segredos, mostrava desenhos, ensinava truques. Ele, por sua vez, aprendia rápido, buscava gravetos, latia na hora certa, e sempre esperava na porta quando ela voltava da escola. A vizinhança começou a notar. Alguns zombavam, a menina do cachorro de R$ 1, mas outros se encantavam com a amizade improvável. O dono da padaria deixava pedaços de pão na calçada, e a costureira do bairro fez um lenço vermelho para o pescoço de Caramelo. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria 2 meses depois. Uma tarde, enquanto brincavam no campo de terra atrás da casa, um temporal se formou de repente.
A menina correu para casa, mas Caramelo, assustado com o trovão, fugiu na direção oposta. Horas depois, quando a chuva cessou, ele não havia voltado. A menina chorou até dormir. A mãe procurou por todo o bairro, mas nada. No dia seguinte, um feirante disse que o vira perto da estrada, sujo e ferido na pata. O coração da menina quase parou. Saiu correndo, descalça, com o lenço vermelho nas mãos. Ao chegar, encontrou Caramelo deitado ao lado de uma caixa de madeira, tentando se proteger do vento. Quando a viu, levantou a cabeça e abanou o rabo, fraco, mas feliz. Ela o abraçou e prometeu nunca mais deixá-lo sozinho. Levou-o no colo até em casa. O veterinário da vila, um homem sério e solitário, viu a cena e, comovido, decidiu cuidar do cão sem cobrar nada. Disse apenas: "Esse cachorro tem sorte. E coragem também." A história começou a se espalhar. Em pouco tempo, a feira que antes zombava do cachorro de R$ 1 agora falava dele com carinho. Diziam que era o cachorro mais leal da cidade. E que a menina que o comprou com uma moeda ensinou a todos uma lição de amor e dignidade. Meses depois, Caramelo estava forte, com o pelo dourado reluzindo ao sol. Passava as manhãs acompanhando a menina até a escola e às tardes deitado à sombra da mangueira, sempre atento ao portão. A mãe, que antes duvidava, agora sorria ao vê-los juntos. O cachorro, de alguma forma, parecia ter mudado o ar da casa. O que ninguém sabia é que aquela história, a da menina e do cachorro comprado por R$ 1, estava apenas começando. Mas, naquele instante, bastava o olhar de Caramelo para entender. O amor, quando nasce puro, tem o poder de transformar o que parecia impossível em destino. O sol nascia timidamente sobre o pequeno bairro de ruas de terra batida. As poças d'água da chuva da noite anterior ainda refletiam o céu alaranjado, e o canto dos pássaros parecia anunciar um novo começo. No entanto, para Caramelo, a manhã começou como tantas outras, com o estômago vazio e o coração apertado. Ele acordou encolhido ao lado de uma cerca de madeira, tremendo de frio. O chão ainda estava úmido, e o vento frio da manhã passava por entre os pelos curtos e amarelados de seu corpo magro. Caramelo era apenas um filhote, mas já conhecia o peso da rejeição. Desde o dia em que fora deixado na estrada, ele andava sem destino. O que ele não entendia era o porquê. Não sabia o motivo de terem o colocado para fora do carro, chorando e correndo atrás até as patas cansarem. Desde então, dormia onde conseguia e sobrevivia com o que achava no lixo. Mas naquele dia algo diferente estava para acontecer. Na rua ao lado, uma menina caminhava apressada com a mochila nas costas e uma trança mal feita caindo sobre o ombro. Era Laura, uma garota de 11 anos com olhos curiosos e um coração enorme. Todos do bairro a conheciam por sua mania de parar para conversar com qualquer bicho que encontrasse. Quando Laura dobrou a esquina, viu o pequeno cachorro encolhido ao pé da cerca. Ele levantou a cabeça com dificuldade, o olhar cansado e assustado. Ela se aproximou devagar, agachando-se a uma distância segura. "Oi, pequenino", disse num sussurro, como se tivesse medo de assustá-lo. Caramelo recuou um passo, mas o olhar dela não tinha ameaça. Havia ternura. Laura colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de pão dormido que carregava para o recreio. Partiu em pedacinhos e jogou um deles no chão. O cachorro a observou desconfiado, hesitando por alguns segundos, até que o cheiro do pão venceu o medo. Ele se aproximou lentamente, abocanhando o pedaço e olhando novamente para ela. Laura sorriu. "Tá com fome, né? Coitadinho." Ela ficou ali por alguns minutos, oferecendo mais migalhas e falando baixinho. Quando percebeu que estava quase atrasada para a escola, fez um carinho rápido na cabeça dele. "Eu volto mais tarde, tá bem? Prometo." E saiu correndo, olhando para trás a cada poucos metros, como se quisesse ter certeza de que o cachorro continuava ali. Caramelo, mesmo sem entender o que eram promessas, sentiu algo diferente naquele instante. Havia uma gentileza no tom daquela voz que o fazia querer acreditar que ela voltaria. Durante o dia, o filhote ficou deitado onde estava, lambendo a pata ferida e esperando. A fome apertou, e a sede também. O sol subiu forte, mas ele continuou ali, com os olhos fixos no caminho por onde a menina havia ido. Horas depois, quando o sol já se punha, Laura apareceu novamente. Corria, segurando uma pequena sacola de papel. Dentro havia restos do almoço que ela havia guardado escondido da mãe. "Eu disse que voltava." Ela sentou-se no chão de terra, sem se importar em sujar o uniforme.
Caramelo correu até ela, abanando o rabo pela primeira vez em dias. A menina deu risada, surpresa com a reação. Ah, então você é simpático quando confia, né? Que bonitinho. Enquanto ele comia, Laura observava com atenção. Reparou nas costelas marcadas, nas patas machucadas, no olhar que misturava medo e esperança. Você precisa de um nome, disse pensativa. Você parece um caramelo. Ela riu sozinha. Pronto, vai se chamar Caramelo. O cachorro levantou o focinho, como se entendesse. A menina o abraçou, e ele encostou a cabeça em seu ombro. A partir daquele dia, Laura passou a visitá-lo todos os dias depois da escola. Trazia comida, água e falava com ele sobre tudo, sobre as aulas, os colegas e até sobre os sonhos que tinha. Um deles era ser veterinária para cuidar de todos os animais que ninguém queria. Porém, a mãe de Laura, Dona Teresa, não via essas visitas com bons olhos. Era uma mulher simples, viúva, que trabalhava dobrado para sustentar a filha. Laura, quantas vezes eu tenho que dizer para você parar de mexer com esses cães de rua? Eles têm doenças. Mas mãe, o Caramelo é bonzinho. Eu cuido dele direitinho. Não quero saber. A gente mal tem dinheiro pra gente, quanto mais pra bicho. Laura baixou a cabeça, sem responder. Sabia que a mãe não era má, apenas cansada. Mesmo assim, no dia seguinte, ela voltou ao mesmo lugar. Passaram-se semanas. Caramelo começou a engordar, os pelos ficaram mais brilhantes e o olhar mais vivo. O vínculo entre os dois crescia a cada dia, uma amizade pura e silenciosa. Mas algo estava prestes a mudar. Certo fim de tarde, enquanto Laura brincava com Caramelo, um homem parou do outro lado da rua. Usava um boné velho e segurava uma corda nas mãos. Esse cachorro é seu, menina? É, mais ou menos. Eu cuido dele, mas ele mora aqui na rua. O homem deu um sorriso torto. Tá bonito esse bicho. Serve pra mim. Laura sentiu um arrepio. Pra quê? Pra vender. Um vizinho meu compra cachorro de rua pra treinar segurança. Pago R$ 1 por ele. R$ 1? Ela repetiu, confusa. É R$ 1. Quer vender? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Ele não tá à venda. O homem deu de ombros. Então não reclame se ele sumir. E foi embora. Naquela noite, Laura quase não dormiu. Ficava imaginando o homem voltando, levando o Caramelo embora. Então, pela primeira vez, ela tomou uma decisão sem contar para a mãe. Na manhã seguinte, antes de ir para a escola, passou na mercearia e pegou um pedaço de papelão da lixeira. Escreveu com canetinha azul: "Cuidado com o dono, esse cachorro tem dono." Pregou o papel na cerca onde Caramelo dormia. Depois, se ajoelhou ao lado dele e disse: "Agora você tá protegido, tá bom? Ninguém vai te levar." Caramelo lambeu a mão dela, e Laura sorriu, sentindo o coração apertado de emoção. Mas o destino, às vezes, é cruel até com quem tem as melhores intenções. 2 dias depois, quando Laura voltou da escola, Caramelo não estava lá. O coração dela disparou. Correu pelas ruas, chamou por ele, perguntou aos vizinhos. Nada. Até que um garotinho apontou para a estrada e disse: "Vi um homem levando um cachorro amarelinho naquela direção." Laura saiu correndo sem pensar, os olhos ardendo de desespero. Caminhou até as pernas do Eren, chamando o nome dele. A noite caiu, e ela ainda andava, sem encontrar nada. Chorando, ajoelhou-se no meio do caminho e disse baixinho: "Eu prometo que vou te encontrar, Caramelo. Eu prometo." Naquela noite, ao chegar em casa, Dona Teresa a abraçou forte. Laura contou o que aconteceu entre soluços. "Filha, talvez ele tenha encontrado outro lugar." "Não, mãe. Ele não foi embora. Levaram ele. E eu vou achar." Dona Teresa ficou em silêncio, olhando para os olhos determinados da filha. Sabia que não adiantava discutir. Nos dias seguintes, Laura procurou por todos os cantos. Levava sempre a mesma sacola com restos de comida, caso o encontrasse. Perguntava para todo mundo, colocava bilhetes nos postes com a frase: "Procura-se o Caramelo." Até que, uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto voltava da escola, ouviu um barulho vindo do beco perto da praça. Era um gemido fraco, como um choro.
Laura se aproximou com o coração batendo forte. Ali, entre duas caixas velhas, estava Caramelo, sujo, ferido e com um pedaço de corda amarrado no pescoço. Caramelo! Ela o abraçou com força, chorando. O cachorro tentou abanar o rabo, mas estava fraco demais. Laura tirou a corda, limpou o sangue das patas com o lenço da mochila e o pegou no colo. Você tá salvo agora. Eu prometi, lembra? Com esforço, levou o cachorro até em casa. Dona Teresa, ao ver a cena, ficou sem palavras. Mãe, ele precisa ficar com a gente. Olha para ele, por favor. Teresa suspirou fundo. Viu o olhar suplicante da filha e o estado do cachorro. Tá bom, só até ele melhorar. Depois a gente vê o que faz. Laura sorriu, o coração em festa. Pela primeira vez. Caramelo dormiu em uma cama de verdade, um cobertor velho que ela arrumou num canto do quarto. Enquanto o cachorro respirava devagar, com a cabeça apoiada nas pernas dela, Laura fez uma nova promessa. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. E, pela primeira vez, Caramelo dormiu tranquilo. A manhã seguinte começou diferente. Pela primeira vez desde que fora abandonado, Caramelo acordou sentindo calor e segurança. O sol entrava pela fresta da janela e iluminava o pequeno quarto de Laura, onde ele dormia sobre um cobertor macio que cheirava a sabão. Quando abriu os olhos, viu a menina dormindo ao lado dele, ainda com o uniforme da escola amarrotado. Ela havia adormecido segurando uma das patinhas dele, como se temesse que ele desaparecesse de novo. Caramelo se levantou devagar, balançando o rabo de leve, e deu uma lambida no rosto da menina. Laura abriu os olhos, meio sonolenta, e sorriu ao vê-lo ali. Bom dia, meu amigo. Você dormiu bem, né? O cachorro respondeu com um leve latido abafado, como se tentasse falar. Laura se levantou, esticou os braços e o abraçou com carinho. Agora você tá em casa. Mesmo que seja pequenininha, é o nosso lar. No cômodo ao lado, Dona Teresa preparava o café. O cheiro de pão torrado e café fresco se espalhava pelo ar. Quando viu Laura entrar com o cachorro, suspirou e balançou a cabeça. Bom dia, mãe. Olha só, ele tá melhorando. Eu tô vendo. E tô vendo também que você dormiu no chão de novo por causa dele. Ah, mãe, ele ficou com medo à noite. Eu não queria deixar ele sozinho. Teresa serviu o café em silêncio. Apesar da preocupação, não conseguia esconder uma pontinha de ternura ao ver a filha tão feliz. Laura, filha, a gente não tem muito espaço nem dinheiro. Mas, eu não vou tirar o bicho daqui agora. Ele precisa se recuperar. Laura sorriu, pulando de alegria. Obrigada, mãe. Eu prometo que vou cuidar dele direitinho. Ele vai ser o cachorro mais limpo e comportado do mundo. Caramelo, como se entendesse, abanou o rabo com força, fazendo a menina rir. Durante os dias seguintes, a rotina mudou completamente. Laura acordava mais cedo para dar banho em Caramelo com um balde e sabão neutro, penteava os pelos e preparava um pratinho de arroz com frango desfiado, o que sobrava das refeições. Depois, antes de ir para a escola, deixava água fresca e um cobertor para ele se deitar. Dona Teresa observava tudo, tentando disfarçar o sorriso que insistia em aparecer. No fundo, via que aquele cachorro fazia bem à filha. Laura estava mais alegre, mais concentrada e até mais carinhosa em casa. Mas nem tudo era simples. A vizinhança começou a comentar. Teresa, ouvi dizer que tua filha trouxe um vira-lata para dentro de casa. Tu sabe que esses bichos trazem pulga, né? Cuidado, mulher. Daqui a pouco ele morde alguém. Dona Teresa respondia com paciência, mas no fundo se sentia pressionada. Sabia como as pessoas podiam ser cruéis. Certo dia, quando Laura voltou da escola, encontrou a mãe sentada na varanda, com expressão séria. Filha, a dona Marlene veio reclamar. Disse que o cachorro estava fuçando o lixo dela. Mas mãe, ele não fez por mal. Eu juro que vou ensinar ele direitinho. Eu acredito, mas o pessoal aqui não tem paciência para bicho de rua. Só toma cuidado, tá bem? A gente não quer confusão. Laura sentiu, cabisbaixa. Depois foi até Caramelo, que estava deitado perto do portão, e se ajoelhou diante dele. Você precisa se comportar, tá ouvindo? Se continuar aprontando, podem querer te tirar daqui.
Eu não quero perder você de novo. O cachorro a olhou com os olhos grandes e dóceis, inclinando a cabeça como se compreendesse. Nos dias seguintes, Laura passou a ensinar comandos simples. Usava biscoitinhos que comprava com o troco do lanche. Senta, fica, vem. Caramelo aprendia rápido, sempre atento à voz da menina. O vínculo entre eles se fortalecia a cada novo gesto. Certa tarde, enquanto Laura fazia o dever de casa, ouviu um barulho vindo do quintal. Correu para ver e encontrou Caramelo com o focinho dentro de um balde virado, tentando pegar um pedaço de carne. Ah, Caramelo! Eu acabei de dizer para você se comportar. Ele olhou para ela com cara de culpado, o focinho sujo de molho. Laura não conseguiu conter o riso. Tá bem, eu não consigo brigar com você. Mas agora vai ter que tomar outro banho. Enquanto lavava com uma mangueira, os dois brincavam, e o riso de Laura ecoava pelo quintal. Dona Teresa observava da janela, emocionada. Aquela alegria simples era algo que ela não via na filha desde a morte do pai. Uma semana depois, aconteceu algo que mudaria o rumo da história deles. Laura e Caramelo caminhavam pela feira quando ouviram uma senhora gritar: "Pega! Pega ele!" Um menino havia derrubado uma barraca de frutas e saído correndo. Sem pensar duas vezes, Caramelo disparou atrás dele. Laura gritou assustada, mas o cachorro já estava longe. O menino tropeçou, e Caramelo parou à frente dele, latindo. A senhora se aproximou, ofegante, e pegou o garoto pelo braço. "Seu danadinho! Achou que ia sair correndo com minhas maçãs?" Laura chegou logo atrás, puxando o Caramelo. "Desculpa, moça. Ele só queria ajudar, não mordeu nem nada." A mulher olhou para o cachorro, depois para a menina, e riu. "Olha, que cachorro esperto. Parece até que entendeu o que estava acontecendo." Depois daquele dia, a história correu pelo bairro. Todo mundo começou a comentar sobre o Caramelo herói que tinha ajudado a pegar o ladrãozinho da feira. O que antes era motivo de reclamação virou admiração. Os vizinhos passaram a cumprimentar o cachorro. Alguns até levavam restos de comida. A dona Marlene, que antes implicava, apareceu com um pedaço de carne embrulhado num guardanapo. "Olha, Teresa, pro cachorro da tua filha. Ele merece." Dona Teresa não acreditava no que via. O cachorro que antes era rejeitado agora era querido por todos. Mas Laura sabia que Caramelo merecia mais do que a simpatia das pessoas. Ele merecia ter documentos, um lar reconhecido. Então, com a ajuda da escola, começou a juntar garrafas e latinhas para vender. O dinheiro que ganhava ia para um potinho onde escreveu com canetinha: "Registro do Caramelo." Quando finalmente conseguiu o suficiente, levou o cachorro ao veterinário municipal. O consultório era simples, mas limpo. A médica, doutora Patrícia, sorriu ao ver a dupla entrar. "Então este é o famoso Caramelo? Eu ouvi falar de um herói com esse nome por aqui." Laura riu, orgulhosa. "É ele mesmo. Quero deixar ele vacinado e com nome registrado." Durante o exame, Caramelo se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Tomou as vacinas, deixou a veterinária examiná-lo e até abanou o rabo no final. "Ele é muito tranquilo", disse a doutora. "Sabe, Laura, esses cães de rua são incríveis. São fortes, inteligentes e gratos. Você fez um ótimo trabalho cuidando dele." No caminho de volta para casa, Laura não cabia em si de felicidade. O sol batia nos cabelos dela, e Caramelo caminhava ao lado, com a coleira nova que ganhou do posto veterinário. "Agora! Você é oficial, meu amigo. Ninguém mais vai te levar de mim." Aos poucos, a casa humilde foi se tornando um lar cheio de vida. Caramelo era parte da família. Acordava Teresa lambendo os pés dela, esperava Laura voltar da escola e a acompanhava em todas as idas à feira. Mas a vida tem o hábito de testar até os corações mais puros. Num fim de tarde chuvoso, Laura voltava da escola quando viu um carro parar perto da esquina. Um homem desceu e observou o cachorro que brincava perto do portão. Era o mesmo sujeito que, semanas atrás, havia tentado comprar Caramelo por R$ 1. Laura sentiu o corpo gelar. "Você de novo?" perguntou, firme. O homem riu, olhando para o cachorro. "Tá bonito o bicho. Dá para vender bem mais caro agora." "Ele não está à venda."
Todo mundo tem um preço, menina. Que tal R$ 20? Laura o encarou, furiosa. Nem por 1000. Vá embora antes que eu chame a polícia. O homem deu um passo à frente, mas Caramelo se colocou na frente da menina, rosnando alto, mostrando os dentes. O som ecoou forte na rua. O sujeito deu um passo atrás, surpreso. Tá bom, tá bom. Fica com o bicho. Quando ele foi embora, Laura se ajoelhou e abraçou o cachorro. Você me protegeu, igual eu prometi te proteger. Naquela noite, enquanto dormia, ela teve um sonho. No sonho, via Caramelo correndo livre num campo verde, cercado de flores. Ele olhava para trás, abanando o rabo, como se dissesse que finalmente estava feliz. No dia seguinte, acordou com o coração leve. Decidiu fazer uma placa e pendurá-la no portão. Aqui mora o Caramelo, amigo, herói e protetor. Os vizinhos sorriam ao passar e ver a mensagem. As crianças vinham brincar com ele, e até Dona Teresa, que antes relutava, agora o chamava de meu menino de 4 patas. O tempo passou. Caramelo cresceu forte, bonito e obediente. Laura e ele se tornaram inseparáveis. E, embora ainda tivessem dificuldades, a presença daquele cachorro trouxe luz à vida das duas. Certa noite, enquanto o vento batia nas janelas e o barulho da chuva ecoava lá fora, Laura se deitou abraçada ao cachorro e sussurrou: Você foi vendido por R$ 1, mas para mim vale mais do que todo o ouro do mundo. Caramelo fechou os olhos, tranquilo, e dormiu encostado nela. Naquela pequena casa de bairro simples, havia algo que o dinheiro nenhum poderia comprar: amor, lealdade e a certeza de que 2 corações feridos tinham finalmente encontrado um ao outro. As manhãs em Santa Aurora haviam se tornado um retrato de tranquilidade e afeto. O cheiro de café fresco misturado com o de pão de milho saindo do forno de Dona Teresa anunciava o início de mais um dia comum, desses que parecem repetidos, mas que escondem pequenas belezas. Caramelo, sempre atento, esperava pacientemente o pedaço de pão que Laura dividia com ele todas as manhãs antes de ir para a escola. A rotina era simples, e talvez fosse justamente essa simplicidade que tornava tudo tão precioso. Naquela semana, porém, o clima na cidade estava diferente. Uma série de chuvas fortes havia atingido a região, e o vento soprava com tanta força que arrancava folhas das árvores e fazia o portão da casa bater de madrugada. Dona Teresa avisara: Laura, cuidado na rua. As valas estão cheias, e os cachorros andam assustados com o barulho dos trovões. Mas Laura insistiu em ir à escola. Tinha uma prova importante, e Caramelo a acompanharia até a esquina, como fazia todos os dias. A menina vestiu a capa de chuva, colocou a mochila nas costas e chamou o amigo. Ele abanou o rabo e correu até ela, animado, mesmo com o vento uivando. A rua estava coberta de poças d'água, e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores que resistiam na beira das calçadas. Caramelo caminhava ao lado de Laura, atento a cada movimento, desviando dos carros e latindo ocasionalmente para os pombos que se protegiam nos telhados. Quando chegaram à esquina, ela se agachou, olhou nos olhos do cachorro e disse: Agora você volta para casa, tá bom? Assim que eu sair da escola, te conto como fui na prova. Caramelo ficou parado, observando-a se afastar, como sempre fazia. Mas algo naquela manhã o deixou inquieto. O barulho dos trovões ecoava alto demais, e as buzinas dos carros o faziam se encolher. Quando uma moto passou rápido e levantou um jato de água sobre ele, Caramelo se assustou e correu em direção oposta de casa, atravessando a rua em meio ao barulho e à confusão. Quando Dona Teresa percebeu que ele não havia voltado, o coração dela gelou. Chamou por ele várias vezes, vasculhou o quintal e olhou pelas frestas do portão. Nada. Caramelo havia desaparecido. Laura só soube ao voltar da escola. Ao ver o olhar aflito da mãe, o sorriso sumiu do rosto. O que aconteceu? Perguntou, largando a mochila no chão. Ele não voltou, filha. Desde cedo tô chamando, mas ele sumiu. A menina correu para a rua, gritando o nome do cachorro a cada esquina. A vizinhança, que já conhecia a história dos dois, começou a ajudar. Marlene trouxe uma lanterna, seu Afonso pegou a bicicleta e saiu perguntando pelo bairro. A chuva voltou a cair, fina, insistente, mas Laura não desistia. Caramelo! Volta, por favor! A voz dela ecoava pelas ruas molhadas. Naquela noite, não houve jantar. Dona Teresa fez chá e ficou na janela, olhando o portão.
Laura adormeceu no sofá, com o cobertor dele nos braços. Enquanto isso, em um bairro vizinho, Caramelo caminhava desorientado. As ruas eram diferentes, cheias de carros e cheiros novos. Ele tentava seguir o instinto, mas o barulho e o frio deixavam confuso. Entrou num beco em busca de abrigo, tremendo, e ali encontrou uma caixa de papelão. Deitou-se dentro, tentando se proteger da chuva, com o corpo encharcado e o coração apertado. Pela manhã, um menino que vendia balas no sinal o encontrou. Ei, cachorrinho, tá sozinho, disse o garoto, estendendo um pedaço de pão. Caramelo comeu devagar, abanando o rabo. O menino riu. Tá com cara de perdido, hein? Acho que alguém tá te procurando por aí. Durante 2 dias, o cachorro ficou por ali. O menino o alimentava, e alguns comerciantes o observavam com curiosidade. Até que um senhor de bigode grisalho, dono de uma oficina, resolveu levá-lo. Vou cuidar de você até o dono aparecer, tá certo? Caramelo aceitou o colo com docilidade. O homem o levou para o fundo da oficina, onde havia um colchão velho e uma tigela de água. Aqui vai ser seu canto por enquanto, amigo. Enquanto isso, Laura colava cartazes com a foto do cachorro em postes e padarias. Em cada cartaz, a mesma frase: procura-se Caramelo. Recompensa simbólica. Só queremos ele de volta. Foram dias de angústia. A menina mal comia e passava as tardes sentada na calçada, olhando para o horizonte. Os vizinhos tentavam consolar, mas nada parecia preencher o vazio. Dona Teresa via a filha se perder em silêncio e decidia manter a esperança acesa. Certo dia, um acontecimento mudou o rumo da busca. O dono da oficina, curioso sobre a origem do cachorro, notou algo diferente: uma coleira com uma plaquinha prateada, coberta de barro. Limpou-a e leu as palavras gravadas: Caramelo, amigo e protetor. O homem sorriu. Então esse é o seu nome, hein? Acho que tem alguém te esperando, rapaz. Com a ajuda da filha, que estudava no colégio municipal, ele soube de Laura. Pai, acho que é o cachorro da menina que perdeu o bichinho. Vi os cartazes na escola. Naquela tarde, o homem pegou o cachorro, colocou-o dentro do carro e seguiu até o endereço indicado. Laura estava sentada na varanda quando ouviu o barulho do motor. O coração acelerou. O carro parou, a porta se abriu, e de dentro saiu Caramelo, abanando o rabo, ofegante e coberto de graxa. Caramelo! Gritou a menina, correndo até ele. O cachorro pulou sobre ela, lambendo-lhe o rosto, orelhas e mãos. A cena fez Dona Teresa chorar de emoção. O homem desceu do carro, sorrindo. Acho que isso pertence a você, mocinha. Laura, com os olhos marejados, agradeceu entre soluços. Obrigada, senhor. Eu achei que nunca mais ia ver ele. O homem balançou a cabeça. Esse bicho tem sorte de ter encontrado alguém como você. Dá pra ver que ele te ama. O reencontro foi notícia na feira, nas redes sociais da escola e até no jornal local. O repórter que cobria histórias da comunidade escreveu: menina reencontra cachorro perdido após tempestade. Caramelo vira símbolo de amor e esperança em Santa Aurora. A fama trouxe algo inesperado. Uma ONG de proteção animal entrou em contato. A coordenadora, encantada com a dedicação de Laura, a convidou para conhecer o abrigo municipal. No sábado, mãe e filha foram até lá. Era um lugar simples, mas bem cuidado, cheio de cães e gatos esperando adoção. Laura caminhava entre os corredores com o coração apertado. Caramelo a seguia, observando cada movimento. Esses aqui também precisam de uma chance, disse a coordenadora. Nem todos têm a sorte do seu amigo. Laura ajoelhou-se diante de uma ninhada de filhotes. Um dia eu vou ajudar todos eles, prometo. A coordenadora sorriu. Você já começou, minha querida. O exemplo que deu está inspirando muita gente. Na volta para casa, Laura parecia pensativa. Sentia-se diferente, como se algo dentro dela tivesse despertado. Não era mais só sobre ter Caramelo, era sobre dar esperança a outros como ele. Nas semanas seguintes, com a ajuda da escola e de alguns vizinhos, ela organizou uma feira de adoção no bairro. Penduraram faixas, colocaram música e prepararam cartazes coloridos com fotos dos animais. Dona Teresa fez bolos para vender e arrecadar fundos. No dia do evento, a praça central ficou lotada.
Crianças brincavam, famílias passeavam e voluntários conversavam com os visitantes. Laura, vestindo uma camiseta com a frase "Amar é resgatar", corria de um lado para o outro cuidando dos detalhes. Caramelo ficava deitado ao lado dela, observando tudo com calma e elegância, como se soubesse que aquele dia era importante. De repente, uma menina pequena se aproximou e perguntou: "Moça, esse cachorro aqui também tá para adoção?", apontando para Caramelo. Laura riu. "Esse não, ele já tem dona. Mas posso te apresentar outros que também precisam de amor." A garotinha escolheu uma cadelinha branca com manchas marrons e a levou para casa. Foi o primeiro de muitos resgates bem-sucedidos. No fim do dia, Laura olhou para o pôr do sol dourando os telhados da cidade e sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Caramelo encostou o focinho em sua mão, e ela sorriu. Se você não tivesse se perdido, talvez nada disso tivesse acontecido. Às vezes, as coisas ruins vêm para ensinar o caminho certo, né, amigo? O vento soprou leve, levantando o cabelo dela e fazendo as folhas dançarem no ar. O som das pessoas rindo ao fundo, o cheiro de pipoca e de bolo de fubá, o barulho suave da coleira balançando, tudo parecia formar uma sinfonia perfeita de recomeço. Naquela noite, Laura escreveu em seu caderno de sonhos: "Hoje aprendi que quando a gente cuida de um coração, mesmo que ele tenha 4 patas, o mundo inteiro melhora um pouquinho." Caramelo dormia aos pés da cama, cansado, mas com o rabo ainda balançando. O luar entrava pela janela, iluminando os dois. E, em silêncio, o universo parecia agradecer por aquele amor simples e verdadeiro que transformava vidas. O sol já havia se posto sobre o bairro simples onde Clara morava. As luzes amareladas dos postes iluminavam a pequena praça onde, dias atrás, Caramelo havia aprendido a sentar e deitar com simples gestos e palavras doces. O cachorro, antes desconfiado e arisco, agora se deitava confiante ao lado da menina enquanto ela rabiscava algo em um caderno. O vento soprava leve, e o barulho distante de uma feira desmontando se misturava ao som das folhas balançando nas árvores. Clara, que nunca fora de desistir, estava com uma ideia fixa na cabeça. Desde que descobrira que o dono da antiga casa de Caramelo o havia vendido por R$1, ela se sentia profundamente revoltada. Não apenas pela injustiça, mas porque percebia como tantos outros animais viviam o mesmo destino nas ruas. A escola tinha lançado um projeto de feira solidária e, pela primeira vez, ela se sentia pronta para fazer algo grande. Naquela noite, enquanto a mãe assistia a TV na sala, Clara subiu para o quarto com Caramelo. Ele se deitou aos pés da cama, roçando o focinho no tapete poído. A menina abriu o caderno e começou a planejar. Queria montar uma campanha na escola para ajudar cães abandonados. O título, em letras grandes e tremidas, dizia valor de R$1, uma vida vale mais. Nos dias seguintes, Clara se dedicou com uma energia que ninguém esperava. Pediu ajuda à professora de redação para revisar os textos do panfleto, pediu ao diretor autorização para usar o pátio no sábado e convenceu os colegas a doarem brinquedos, roupas e livros para vender. A ideia era simples: cada item custaria R$1, e o dinheiro arrecadado seria usado para alimentar e cuidar dos cães de rua. A notícia se espalhou rapidamente. No início, alguns vizinhos riram da ideia. Diziam que ninguém ligava para cachorro de rua e que uma menina sozinha não poderia mudar nada. Mas a fé de Clara começou a contagiar as pessoas. Até a padaria do seu bairro ofereceu um cesto de pães para vender no evento. Enquanto isso, Caramelo se tornava a estrela da campanha. Clara o levava para todo lado, mostrando como um cachorro resgatado podia ser amoroso, educado e cheio de gratidão. No mercado, as pessoas paravam para olhar aquele vira-lata de pelo dourado e olhar esperto. Ele abanava o rabo para todos, como se entendesse que estava sendo parte de algo maior. Um dia antes da feira, Clara e Caramelo foram ao terreno baldio onde o cachorro fora encontrado. O mato alto e o portão enferrujado pareciam mais tristes do que nunca. A menina ficou em silêncio, e Caramelo se aproximou de um canto do muro, onde ainda havia um pedaço de corda amarrada. Ele cheirou o lugar, deitou-se e soltou um pequeno ganido. Clara se abaixou e passou a mão na cabeça dele. "Você não vai mais voltar para cá, tá?", murmurou. "Amanhã todo mundo vai ver o quanto você. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Vale!" No dia seguinte, o pátio da escola estava cheio. Balões coloridos,
barracas improvisadas e um grande cartaz com a frase que Clara havia escrito: "Uma vida vale mais que R$ 1." A feira começou tímida, mas em poucos minutos o som de risadas e música tomou conta do lugar. Caramelo, com um lenço azul no pescoço, passeava entre as barracas, abanando o rabo e conquistando cada pessoa que cruzava seu caminho. E então veio a primeira pequena reviravolta. Uma mulher bem vestida, de salto e blazer, apareceu na feira. Disse que era dona de uma loja de animais e queria doar ração e coleiras para ajudar. Clara ficou sem palavras. Nunca imaginou que um evento tão simples pudesse atrair alguém de fora do bairro. Essa mulher tirou fotos com Caramelo e prometeu divulgar a história dele nas redes sociais da loja. Naquela tarde, o pátio se encheu ainda mais. Crianças e adultos compravam livros, doces, brinquedos usados, e entre um sorriso e outro, ouviam a história de Caramelo contada pela própria Clara. O som de moedas caindo nas caixinhas de doação era como música para ela. O ar estava impregnado de cheiro de pipoca e empolgação. Mas então veio a segunda reviravolta, de impacto médio. Um homem mais velho apareceu, observando Caramelo à distância. Clara o reconheceu de imediato. Era o antigo dono do cachorro. O coração dela disparou. Ele se aproximou devagar, com expressão confusa, e perguntou se aquele era mesmo o cachorro que havia vendido por R$ 1. Clara confirmou, mas manteve a postura firme. O homem olhou para Caramelo, que não demonstrou medo, apenas o ignorou. Ele então murmurou algo que surpreendeu todos. Eu errei. Não sabia que ele era tão especial. Achei que ninguém se importaria. Clara respirou fundo. Disse que agora Caramelo tinha uma nova vida e que a melhor coisa que ele podia fazer era ajudar outros cães como ele. O homem, envergonhado, tirou uma nota de R$ 50 do bolso e colocou na caixa de doações. Foi a primeira grande contribuição do dia. A feira seguiu animada até o fim da tarde. Quando as últimas barracas foram desmontadas, Clara e os colegas contaram o dinheiro. Haviam arrecadado muito mais do que esperavam. Com o valor, poderiam comprar ração suficiente para alimentar dezenas de cães por um mês. Mas ainda não era o fim das surpresas. Poucos dias depois, uma reportagem sobre a feira solidária foi publicada no jornal local. A foto principal mostrava Clara e Caramelo juntos, sorrindo, com o título: "Menina de 8 anos ensina a cidade o verdadeiro valor de R$ 1." Essa repercussão trouxe a terceira reviravolta de médio impacto. Um grupo de voluntários entrou em contato com a mãe de Clara, oferecendo ajuda para expandir o projeto. Queriam criar um abrigo comunitário com o nome de Espaço Caramelo. A menina chorou de alegria ao ouvir a proposta. No entanto, nem tudo seriam flores. Para que o abrigo saísse do papel, precisavam de um terreno e de autorização da prefeitura. Clara e sua mãe começaram a enfrentar a burocracia, descobrindo que muitas pessoas apoiavam a ideia apenas em palavras. Os dias voltaram a ser longos e cheios de esperas. Caramelo, percebendo a angústia da menina, tornava-se seu consolo. As mudanças no ambiente também eram visíveis. O bairro antes esquecido agora tinha muros pintados com desenhos de cães e frases de amor aos animais. As crianças brincavam com Caramelo na praça, e alguns vizinhos começaram a adotar cachorros de rua. A quarta reviravolta, de grande impacto, veio quando a mesma loja de animais que havia ajudado na feira decidiu promover um evento em parceria com Clara. Um dia de adoção com o nome da campanha. O local ficou lotado. O som dos latidos, das risadas e das vozes misturadas criava uma energia única. Foi nesse evento que algo inesperado aconteceu. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou de Clara com os olhos marejados. Ela contou que havia perdido seu cachorro anos atrás e que nunca mais tinha tido coragem de adotar outro. Ao ver Caramelo, disse que sentiu o coração aquecer. Clara segurou a mão da mulher e respondeu com serenidade: "Ele me ensinou que o amor não se acaba, só muda de forma." O público se emocionou. Caramelo se aproximou da senhora e lambeu-lhe a mão, como se entendesse cada palavra dita ali. Nos meses seguintes, o projeto cresceu. O abrigo comunitário foi inaugurado com doações e trabalho voluntário. Clara, agora conhecida em toda a cidade, era vista como símbolo de esperança. Caramelo, sempre ao seu lado, tornará-se uma espécie de mascote nacional, um lembrete vivo de que o valor de um ser não se mede em moedas. As reviravoltas haviam transformado não só a vida deles, mas de todos ao redor. Clara aprendeu que a mudança começa pequena, com coragem e um coração disposto.
E Caramelo, o cachorro vendido por R$ 1, se tornou símbolo de algo que nenhum dinheiro podia comprar. A bondade que nasce quando alguém decide fazer o que é certo, mesmo sem garantia de nada em troca. E naquela noite, sentada novamente na praça onde tudo começou, Clara olhou o céu estrelado, passou a mão no pelo do amigo e sussurrou: "Agora todo mundo sabe o quanto você vale." Caramelo respondeu abanando o rabo, deitando a cabeça no colo dela enquanto o vento suave trazia o som distante da cidade. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. O valor de R$ 1 nunca mais seria o mesmo para ninguém que tivesse ouvido aquela história. O vento de agosto soprou mais frio do que o normal naquele ano. O abrigo comunitário Espaço Caramelo já estava funcionando havia quase 4 meses, e a cidade parecia respirar com mais esperança. O portão verde, pintado por voluntários, abria-se todas as manhãs para receber cães de todos os tipos. Alguns chegavam magros e assustados, outros abanando o rabo, como se soubessem que aquele era um porto seguro. Clara crescia junto com o projeto. Ela agora ajudava a registrar os novos animais, anotando em um caderno colorido o nome, a cor e o temperamento de cada um. Caramelo, o primeiro morador e símbolo do abrigo, circulava entre os canis com uma confiança silenciosa. Ele era como um guardião, aproximando-se dos novos cães, lambendo suas orelhas, brincando, mostrando que ali ninguém precisava ter medo. Mas aquele mês trouxe algo que ninguém esperava. A prefeitura, que havia cedido o uso do terreno, anunciou uma possível construção de um novo conjunto habitacional no mesmo espaço. O abrigo estava em risco de perder o lugar onde havia nascido. A notícia caiu como um raio sobre Clara e os voluntários. A menina chorou escondida no quarto, abraçada a Caramelo. O cachorro, sentindo angústia, se deitou ao lado dela, pressionando o corpo quente contra o peito da menina. Ela acariciou pelo dourado e murmurou: "A gente lutou tanto para isso, Caramelo. Não vão tirar tudo da gente, né?" Na manhã seguinte, Clara decidiu agir. Foi até o abrigo, reuniu os voluntários e propôs uma campanha para salvar o espaço. O plano era simples e ousado: recolher assinaturas e mobilizar a comunidade para convencer a prefeitura a manter o abrigo. As pessoas começaram a se unir novamente. As padarias, mercados e escolas do bairro receberam folhas para a coleta de assinaturas. Crianças levavam os papéis nas mochilas, adultos paravam nas esquinas para ouvir a história de como tudo começou. Era como reviver a força dos primeiros dias. Mas no meio desse esforço surgiu a primeira pequena reviravolta. Um repórter de TV local apareceu no abrigo para gravar uma matéria. Ele parecia interessado, mas durante a entrevista fez perguntas provocativas, insinuando que o projeto não era sustentável e que talvez fosse melhor deixar o terreno ser usado para moradias. Clara ficou nervosa, mas respondeu com calma. Disse que o abrigo não era apenas um lugar para cães, mas um símbolo de solidariedade. A matéria foi ao ar na noite seguinte, e, surpreendentemente, em vez de gerar críticas, causou o efeito contrário. Centenas de pessoas se manifestaram nas redes sociais apoiando o Espaço Caramelo. O nome do abrigo começou a circular pela cidade com uma força inesperada. A segunda reviravolta de médio impacto veio alguns dias depois. Um empresário local, dono de uma grande rede de lojas, entrou em contato com a mãe de Clara. Ele se ofereceu para ajudar a financiar a mudança do abrigo para outro terreno, caso fosse impossível permanecer no atual. Era uma proposta generosa, mas envolvia custos e burocracias. A mãe de Clara ficou dividida entre aceitar a ajuda e continuar lutando pela permanência. Clara, no entanto, queria resistir. Sentia que aquele espaço era parte da história de Caramelo, do esforço coletivo, da esperança renascida ali. Decidiu tentar até o fim. Nos dias que se seguiram, o abrigo viveu momentos intensos. As doações aumentaram, mas também aumentou o cansaço dos voluntários. A incerteza pairava no ar. O cheiro de ração misturava-se ao de tinta fresca, pois ainda tentavam melhorar os canis, mesmo sem saber se ficariam ali por muito tempo. Caramelo percebia a tensão. Parava diante dos visitantes e olhava nos olhos, como se tentasse transmitir calma. Às vezes, corria com as crianças que apareciam para brincar, fazendo-as rir. Outras vezes, deitava na sombra, observando Clara organizar papéis, conversar com adultos, discutir prazos e projetos. A terceira reviravolta, de médio impacto, veio de um lugar inesperado. Um grupo de moradores do conjunto habitacional planejado começou a apoiar o abrigo. Muitos deles tinham crianças que brincavam com Caramelo e os outros cães.
Essas famílias enviaram uma carta à prefeitura pedindo que o abrigo fosse incluído no novo projeto, ao invés de ser removido. Esse gesto mudou o rumo da discussão. Pela primeira vez, os próprios beneficiários do novo conjunto defendiam o abrigo. Era uma demonstração de empatia que Clara jamais esqueceria. Mas a grande reviravolta desse capítulo ainda estava por vir. Uma tarde, quando Clara voltava da escola, encontrou o portão do abrigo entreaberto. Entrou correndo, chamando por Caramelo, mas não o viu em lugar nenhum. O coração acelerou. Todos os voluntários começaram a procurar. Vasculharam o bairro, chamaram seu nome nas ruas, distribuíram cartazes com a foto do cachorro. Caramelo havia desaparecido. A notícia se espalhou como fogo. As pessoas começaram a se mobilizar nas redes sociais, nas praças e até em programas de rádio locais. Parecia impossível que o cachorro símbolo de toda aquela história tivesse sumido justamente quando o abrigo mais precisava de esperança. Durante 2 dias inteiros, Clara mal dormiu. Chorava e saía pelas ruas com uma lanterna à noite, acompanhada da mãe. O vento frio cortava o rosto, mas ela se recusava a desistir. Em cada esquina, chamava o nome do amigo. Caramelo! Caramelo! No terceiro dia, a pequena reviravolta emocional veio quando o menino apareceu na porta da casa de Clara, com uma notícia. Ele havia visto um cachorro parecido com Caramelo perto da feira antiga, o mesmo lugar onde o animal fora resgatado pela primeira vez. Clara correu até lá. E lá estava ele. Sujo, cansado, mas vivo. Ao ver a menina, o cachorro correu com o rabo abanando, saltou sobre ela e lambeu-lhe o rosto. Clara o abraçou com tanta força que mal conseguia respirar. As pessoas ao redor aplaudiram. Foi um momento de pura emoção. Mais tarde, ela descobriria que Caramelo havia escapado por causa de uma falha no portão. Ele voltará ao antigo terreno, como se quisesse se despedir daquele passado de abandono. Era como se pressentisse que tudo estava prestes a mudar de novo. A quarta reviravolta de grande impacto veio pouco depois. O prefeito, sensibilizado com o movimento popular e com o retorno de Caramelo, decidiu visitar o abrigo. Quando chegou, encontrou Clara e o cachorro sentados sob uma árvore. Ela contou a história desde o início: o cachorro vendido por R$1, o resgate, a feira solidária, a construção do abrigo e o sonho ameaçado. O prefeito ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, diante das câmeras de TV que o acompanhavam, fez um anúncio inesperado: o terreno seria oficialmente cedido ao projeto Espaço Caramelo, com apoio da prefeitura e verba para melhorias. As lágrimas de Clara escorreram sem controle. Os voluntários se abraçaram, e Caramelo latiu alto, como se celebrasse junto. Era a vitória mais importante até ali. Mas a história não terminava ali. Com o abrigo garantido, começaram novas responsabilidades. Agora era preciso administrar, cuidar das finanças, planejar campanhas contínuas. Clara aprendeu sobre disciplina e limites. A mãe dela, embora orgulhosa, temia que a filha estivesse assumindo peso demais para a idade. Ainda assim, nada parecia capaz de quebrar o vínculo entre Clara e Caramelo. Ele dormia ao lado da cama dela todas as noites, e às vezes, quando sonhava, soltava pequenos latidos, como se ainda corresse livre pelas ruas de antes. As estações mudaram. As flores do jardim em frente ao abrigo desabrocharam novamente. As paredes ganharam novos murais pintados por artistas locais. No portão, alguém desenhou um grande coração com um cachorro dourado no centro. Clara costumava ficar ali ao entardecer, observando o movimento e sentindo o vento brincar com os cabelos. O cheiro de comida vindo da cozinha comunitária se misturava ao de terra molhada. Ela fechava os olhos e lembrava de tudo que haviam vivido: o início triste, o primeiro gesto de bondade, as feiras, as campanhas, as dúvidas, os sustos e as vitórias. Foi nesse clima que chegou a quinta reviravolta, de médio impacto, mas de grande significado pessoal. A escola de Clara decidiu homenageá-la com uma medalha por projeto social transformador. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Clara, tímida, subiu ao palco com Caramelo ao seu lado. Quando o diretor entregou o prêmio, a plateia inteira se levantou e aplaudiu. Ela segurou o microfone com as mãos trêmulas e disse apenas: "Eu não fiz nada sozinha. Foi ele que me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance." O auditório explodiu em aplausos. Caramelo latiu e abanou o rabo, arrancando risadas e lágrimas do público. Naquela noite,
Quando voltaram para casa, Clara deitou-se no tapete e olhou para o teto. O cansaço do corpo se misturava à serenidade da alma. Caramelo se aproximou, deitou ao lado e suspirou, como se dissesse: a gente conseguiu mais uma vez. Do lado de fora, o céu estava limpo, e a lua lançava uma luz suave sobre o bairro. Clara fechou os olhos e sentiu o coração aquecer. O abrigo estava salvo, Caramelo estava em casa, e o futuro, ainda que incerto, parecia cheio de possibilidades. A história deles ainda estava longe do fim, mas pela primeira vez em muito tempo, ela pôde descansar sabendo que, naquele pequeno canto da cidade, a esperança tinha encontrado um lar. O sol brilhava forte sobre o portão verde do Espaço Caramelo. O abrigo já era conhecido em toda a cidade, e cada manhã trazia um novo grupo de visitantes, voluntários e curiosos que queriam conhecer o cachorro que inspirara tudo. Clara agora estava um pouco mais velha, e sua postura era diferente. Ainda havia a menina doce de sempre, mas agora existia nela um senso de responsabilidade que impressionava até os adultos. Caramelo continuava o mesmo companheiro fiel de sempre. Seu pelo dourado reluzia ao sol, e ele andava com passos firmes, como se tivesse plena consciência de que era o símbolo de algo maior. As crianças do bairro vinham brincar com ele todos os dias, e era impossível não sorrir ao vê-lo correndo entre elas, deixando rastros de alegria por onde passava. Mas aquele novo capítulo da vida de Clara e Caramelo começaria com um desafio. O número de cães resgatados havia aumentado tanto que o abrigo estava lotado. As despesas cresciam, e mesmo com as doações e o apoio da prefeitura, o dinheiro não era suficiente para manter tudo funcionando. A comida começava a faltar, os remédios estavam escassos, e os voluntários já não conseguiam atender a todos os pedidos de ajuda. Clara, sentada no escritório improvisado, olhava para as anotações de gastos e mordia o lápis, frustrada. A mãe dela, que estava ao lado, tentava manter o otimismo. Disse que isso era normal em qualquer projeto grande, que era preciso encontrar novas formas de arrecadar fundos. Mas a menina se sentia pressionada. Era como se todo o sonho estivesse escorregando pelas mãos. Caramelo, deitado no chão, observava tudo em silêncio. Às vezes, levantava o focinho e encostava a pata na perna da menina, como quem dizia para ela respirar e continuar. Foi então que uma ideia começou a nascer. Clara se lembrou da primeira feira solidária que organizara, quando tudo ainda era simples. O espírito daquele dia havia mudado a vida dela. Talvez fosse hora de repetir aquilo, mas em escala maior. Nos dias seguintes, Clara reuniu os voluntários e propôs uma nova campanha. Queria realizar um festival caramelo, um evento com música, barracas, adoção e arrecadação de alimentos e doações. Todos se animaram, e a ideia ganhou força rapidamente. A notícia se espalhou pela cidade, e até alguns artistas locais se ofereceram para participar. Enquanto os preparativos começavam, veio a primeira pequena reviravolta. Uma ONG de outra cidade entrou em contato, interessada em ajudar, mas com uma condição: que o abrigo aceitasse ser incorporado a um programa regional de resgate e adoção. Isso significava que o Espaço Caramelo teria que mudar parte de sua identidade e seguir novas regras. Clara ficou em dúvida. Por um lado, seria uma ajuda enorme. Por outro, significava perder um pouco da essência daquele lugar, que havia nascido da simplicidade e do amor. Depois de uma conversa com a mãe, ela decidiu recusar a proposta e manter a independência do abrigo. O trabalho para o festival seguiu intenso. A cidade começou a se mobilizar. Padarias, costureiras, donos de lanchonetes e professores se uniram para montar as barracas. As escolas prepararam apresentações teatrais e musicais. Tudo parecia correr bem, até que uma tempestade atingiu a cidade uma semana antes do evento. A chuva forte alagou parte do abrigo. O vento derrubou algumas cercas e arrancou telhas. O pátio ficou cheio de lama, e os cães, assustados, latiam sem parar. Os voluntários passaram a noite inteira tentando conter os danos. Clara, encharcada e com as mãos tremendo de frio, ajudava a secar os animais e limpar a água acumulada. No dia seguinte, ela acordou exausta, mas determinada. Olhou o abrigo devastado e pensou que talvez aquele fosse um teste. Decidiu que, se haviam reconstruído uma vez, poderiam fazer de novo. Foi nesse momento que veio a segunda reviravolta, de impacto médio. Um grupo de jovens que estudava jornalismo viu nas redes sociais as fotos do abrigo após a tempestade e decidiu fazer um documentário sobre o Espaço Caramelo. O vídeo viralizou em poucos dias.
Mostrava imagens emocionantes de Clara cuidando dos cães, os voluntários trabalhando e Caramelo andando entre eles como um herói silencioso. O sucesso foi tanto que doações começaram a chegar de outras cidades. Pessoas mandavam sacos de ração, cobertores, medicamentos e até brinquedos. A história deles, mais uma vez, tocava corações. Com o abrigo em recuperação e o festival confirmado, Clara parecia reviver o mesmo sentimento de esperança do passado. Mas logo veio a terceira reviravolta, também de médio impacto. Um dos patrocinadores do evento desistiu de última hora, alegando problemas financeiros. Isso significava um rombo grande no orçamento do festival. Clara se desesperou por um instante, mas Caramelo, sempre presente, deitou a cabeça no colo dela. O gesto simples reacendeu a força que parecia perdida. Ela respirou fundo e decidiu fazer algo inesperado. Pegou um celular velho e começou a gravar um vídeo pedindo ajuda à comunidade. No vídeo, ela dizia que o festival não era dela, nem do abrigo, mas de todos que acreditavam no valor da solidariedade. O vídeo, mais uma vez, viralizou. Pessoas começaram a aparecer com doações, oferecendo barracas, caixas de som e até instrumentos musicais. O bairro inteiro se mobilizou. No dia do festival, o céu estava limpo, e o vento trazia um cheiro doce de pipoca e algodão. As ruas próximas foram fechadas, e o pátio do abrigo se transformou em um espaço colorido, cheio de vida. Barracas vendiam doces, brinquedos e camisetas com a imagem de Caramelo estampada. Crianças corriam com balões, e a música se misturava aos latidos alegres dos cães. Clara andava de um lado para o outro, ajudando, sorrindo, cumprimentando as pessoas. Era o retrato da dedicação. Caramelo seguia, abanando o rabo, orgulhoso. A primeira grande reviravolta aconteceu no meio do evento. Um homem chegou dirigindo um carro simples e estacionou perto do portão. Ele desceu devagar, observando a movimentação. Quando se aproximou, Clara o reconheceu. Era o mesmo empresário que havia oferecido ajuda meses atrás para mudar o abrigo de lugar. Ele subiu no palco improvisado e pediu para falar com o público. Disse que havia acompanhado a luta deles desde o começo e que agora queria contribuir de verdade. Anunciou a doação de uma quantia suficiente para construir uma clínica veterinária dentro do abrigo. A multidão explodiu em aplausos. Clara chorou, abraçada a Caramelo. A emoção tomou conta do lugar. Os cães foram adotados, as pessoas dançaram, e o sol parecia mais dourado do que nunca. Mas o destino ainda guardava mais surpresas. Naquela mesma tarde, veio uma nova reviravolta de médio impacto. Um pequeno cachorro foi encontrado amarrado perto do portão. Estava sujo, tremendo e com os olhos cheios de medo. Clara se ajoelhou, soltou a corda e o pegou no colo. Caramelo se aproximou e cheirou o filhote com delicadeza. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O filhote começou a seguir Caramelo por todo lado, como se o reconhecesse como pai. Clara sorriu e disse em voz baixa: "Parece que você ganhou um aprendiz, meu amigo." O filhote, mais tarde, seria batizado de Douradinho, e se tornaria parte da história. Enquanto o sol se punha, o festival chegava ao fim. As barracas foram desmontadas, as luzes apagadas aos poucos, mas a sensação que pairava no ar era de plenitude. Clara sentou-se no gramado, com Caramelo de um lado e Douradinho do outro. O céu estava tingido de tons laranja e rosa. Ela respirou fundo e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de gratidão. Foi então que aconteceu a terceira grande reviravolta. O prefeito, que havia ajudado meses antes, apareceu de surpresa no evento. Trouxe uma notícia inesperada. O Espaço Caramelo seria oficialmente transformado em um centro municipal de adoção e bem-estar animal, com o nome mantido em homenagem ao cachorro que inspirara tudo. As pessoas gritaram, choraram, se abraçaram. Clara ficou sem palavras. O sonho que havia nascido de um cachorro vendido por R$ 1 agora se tornava parte permanente da cidade. Nos dias seguintes, as reformas começaram. O abrigo ganhou novas alas, consultórios e áreas de lazer. A imprensa voltou, as fotos se espalharam, e Caramelo virou símbolo nacional de compaixão. Clara, mesmo com toda a agitação, continuava a mesma menina sonhadora. Gostava de caminhar com Caramelo nas manhãs silenciosas, quando o abrigo ainda despertava. Observava o sol iluminar o portão verde e sentia que tudo, absolutamente tudo, valerá a pena.
O barulho distante de crianças brincando se misturava ao som dos cães. O vento trazia o cheiro de terra úmida e ração. Clara olhou para o amigo e sorriu. Você vê, Caramelo? A gente começou com R$ 1 e agora tem o mundo inteiro acreditando na gente. Caramelo abanou o rabo, deitou-se ao lado dela e fechou os olhos, tranquilo. Era o fim de um dia histórico. Um dia em que o coração havia falado mais alto que o medo, e o amor, mais uma vez, tinha vencido. O sol nasceu preguiçoso naquela manhã, espalhando uma luz dourada pelas ruas estreitas de Santa Aurora. As árvores pareciam cochichar com o vento, e o barulho distante da feira começava a se misturar com o som de vozes alegres. A cidade inteira acordava com uma sensação diferente, uma mistura de expectativa e emoção. Era o dia do grande evento que Clara e Caramelo haviam organizado, a feira de adoção e o lançamento da campanha Valorize o Amor, não o Preço. Durante semanas, eles trabalharam incansavelmente. Clara, com sua doçura determinada, visitará cada casa, cada comércio, pedindo ajuda, explicando o propósito da campanha, convencendo até os mais teimosos. E Caramelo, com sua presença constante e olhar inteligente, tornará-se o símbolo da iniciativa. As pessoas começaram a reconhecer o cachorro Caramelo como um verdadeiro herói, não por feitos grandiosos, mas por ter transformado uma simples moeda de R$ 1 em esperança para dezenas de animais. Naquela manhã, a praça central parecia diferente. As barracas estavam decoradas com fitas coloridas, balões e faixas com frases que misturavam ternura e humor. Adote amor, não compre preço, dizia uma delas. Outra trazia uma imagem de Caramelo sorrindo, com a legenda: ele foi vendido por R$ 1, e hoje vale mais que ouro. Clara estava nervosa. Usava o mesmo vestido florido do dia em que comprará Caramelo, agora um pouco desbotado, mas cheio de significado. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava os folhetos e conferia as listas dos cães e gatos prontos para adoção. O coração batia rápido, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Caramelo, deitado ao seu lado, observava tudo com atenção. Os olhos castanhos pareciam entender cada movimento dela, cada suspiro. Quando alguém se aproximava, ele abanava o rabo, como se desse boas-vindas a cada visitante. Logo começaram a chegar as primeiras pessoas. Crianças corriam animadas entre as barracas, idosos observavam com sorrisos nostálgicos, e famílias inteiras vinham conhecer os animais disponíveis. O som das risadas se misturava aos latidos, criando uma melodia viva e cheia de esperança. No meio da manhã, o prefeito da cidade apareceu, acompanhado por jornalistas e fotógrafos locais. Ele havia ouvido falar da história do cachorro vendido por R$ 1 e do projeto liderado pela menina. Havia algo naquela narrativa que tocava as pessoas, uma simplicidade poderosa, capaz de despertar o melhor em cada um. Clara foi chamada ao microfone. Ficou surpresa, hesitou por um instante, mas então respirou fundo e caminhou até o palco improvisado. Caramelo a seguiu, fiel como sempre. Quando ela pegou o microfone, a praça silenciou. Há alguns meses, começou ela, com a voz suave, este cachorro foi vendido por R$ 1. Naquele dia, eu não sabia exatamente por quê, mas algo me dizia que ele não merecia aquele destino. Achei que estava salvando ele, mas foi ele quem acabou me salvando. Um murmúrio percorreu o público. Clara continuou: hoje, quero que todos entendam que amor não tem preço. Cada animal aqui tem uma história, um olhar, um coração. Eles não pedem muito, só um lugar para chamar de lar, e alguém para acreditar neles como eu acreditei no Caramelo. Os aplausos ecoaram pela praça. As pessoas choravam discretamente, tocadas pela sinceridade da menina. Caramelo, sentado ao lado dela, levantou-se e latiu uma única vez, como se também quisesse falar. O público riu e aplaudiu ainda mais forte. Enquanto o evento seguia, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e olhos marejados, se aproximou de Clara. Ela trazia nas mãos uma coleira antiga, de couro gasto. Menina, esse cachorro, disse com voz trêmula, ele parece muito com o que eu tive quando era jovem. O meu também era Caramelo. Cuidou de mim por anos, até sumir um dia. Ver vocês dois aqui me deu vontade de recomeçar. Clara sorriu emocionada e abraçou a mulher. A senhora acabou levando para casa um dos filhotes da campanha, dizendo que o chamaria de Esperança. Ao longo do dia, dezenas de animais foram adotados. O evento foi um sucesso absoluto. Mas entre tantos sorrisos,
havia uma sombra de incerteza. Um empresário local, dono de um pet shop famoso, observava de longe. Ele havia lucrado por anos vendendo cães de raça e não via com bons olhos o movimento de adoção crescendo. Naquela noite, quando a feira terminou, Clara e Caramelo voltaram para casa exaustos, porém radiantes. A praça agora estava silenciosa, coberta por restos de papel e fitas coloridas balançando ao vento. Clara olhou para Caramelo e sussurrou: "Você viu, meu amigo? A cidade inteira se uniu por uma causa." Caramelo encostou a cabeça no colo dela e fechou os olhos, satisfeito. Mas o que Clara não sabia era que, no dia seguinte, o empresário planejava uma forma de descreditar o projeto. Ele espalharia boatos de que os animais adotados estavam doentes, tentando fazer a população desistir do movimento. Quando as primeiras fofocas começaram a circular, Clara ficou arrasada. Pessoas que antes apoiavam começaram a duvidar. O telefone não parava de tocar, e até a prefeitura começou a questionar se a feira havia seguido os protocolos sanitários. Ela chorou em silêncio naquela noite, sentindo-se impotente. Mas Caramelo, percebendo a tristeza dela, aproximou-se e colocou uma pata em seu joelho. O olhar dele dizia tudo: desistir não era uma opção. No dia seguinte, Clara decidiu reagir. Reuniu as famílias que haviam adotado animais e pediu que fossem até a praça com seus novos companheiros. O que se viu foi uma cena inesquecível: dezenas de cães e gatos saudáveis, brincando com crianças e idosos, enquanto os donos contavam suas histórias de amor e gratidão. A multidão se formou novamente. Repórteres registraram tudo, e logo a verdade veio à tona. O empresário, exposto, foi obrigado a se retratar publicamente. Clara aprendeu ali que até a bondade precisa ser defendida, e que, às vezes, a coragem tem o rosto de uma menina e o olhar de um cachorro caramelo. Nos dias que se seguiram, a campanha cresceu ainda mais. Pessoas de outras cidades começaram a visitar Santa Aurora para conhecer o cachorro de R$1. A história viralizou, e logo Clara e Caramelo foram convidados para programas de TV locais. Mas o que mais importava para ela não era fama, e sim ver cada animal encontrando um lar. O tempo passou, e o pequeno abrigo que ela montara com a ajuda da comunidade virou um verdadeiro centro de acolhimento. Voluntários trabalhavam todos os dias, e Caramelo era considerado o guardião do lugar. Ele caminhava entre os canis, abanando o rabo, como se verificasse se todos estavam bem. Certa tarde, quando o sol se punha e a brisa trazia o cheiro doce das flores, Clara sentou-se na varanda do abrigo. Ao seu lado, Caramelo observava o horizonte. A menina pensava em tudo que haviam passado, as lutas, as alegrias, os sustos, as vitórias. Ela percebeu que, de certa forma, a cidade havia mudado. As pessoas estavam mais gentis, mais abertas. Crianças brincavam com cães nas praças, e idosos faziam caminhadas acompanhados de seus novos amigos de 4 patas. Caramelo olhou para ela, como se entendesse o pensamento. E naquele olhar havia algo de humano, algo que dizia que o amor, quando é verdadeiro, transforma não apenas uma vida, mas o mundo ao redor. Clara o abraçou e sussurrou: "Você vale muito mais que R$1, meu amigo. Vale todas as histórias que a gente ainda vai viver." A brisa soprou, e o pôr do sol tingiu o céu de tons alaranjados, a mesma cor dos pelos curtos e amarelados do cachorro que, um dia, fora vendido por quase nada, mas acabou valendo tudo. O tempo passou, e Santa Aurora já não era a mesma cidade de antes. As ruas antes vazias e silenciosas, agora eram cheias de cores, sorrisos e passos apressados de quem queria participar das ações do Abrigo Esperança Animal, fundado por Clara com o apoio de toda a comunidade. No portão, uma placa artesanal trazia em letras pintadas à mão: "Lar de amor, onde cada vida tem valor." Ao lado, o desenho de um cachorro caramelo sorridente, o símbolo que uniu corações. Caramelo era uma figura constante naquele lugar. As crianças o chamavam de o prefeito dos cães, e os adultos, em tom de brincadeira e carinho, diziam que ele era o verdadeiro fundador do abrigo. Todos o conheciam e o respeitavam. Quando alguém chegava triste, bastava um olhar dele para aquecer o coração. E, quando um novo animal era resgatado, era Caramelo quem primeiro se aproximava, com seu andar calmo e olhar sereno, como se dissesse: "Você está seguro agora." Clara havia crescido um pouco desde o dia em que comprará o cachorro por R$1. Tinha os olhos mais maduros, mas o mesmo brilho de antes. Estava estudando e aprendendo sobre comportamento animal, sonhando em transformar o abrigo num centro de reabilitação e adoção exemplar.
Seu amor por Caramelo só aumentava, não apenas por gratidão, mas por ver nele uma força silenciosa, uma sabedoria que nem os adultos pareciam compreender completamente. O inverno chegou, trazendo o cheiro da terra molhada e o som suave da chuva batendo no telhado do abrigo. Era época de feiras beneficentes, e Clara organizava mais uma edição da campanha de adoção. Tudo estava indo bem até que um acontecimento inesperado mexeu com toda a cidade. Um grupo de turistas de uma ONG internacional de proteção animal chegou a Santa Aurora. Eles haviam ouvido falar da história do cachorro de R$ 1 e queriam conhecer pessoalmente o projeto. Clara ficou nervosa, mas também esperançosa. Aquela poderia ser a chance de conseguir apoio e visibilidade para expandir o abrigo e ajudar ainda mais animais. No dia da visita, o abrigo estava impecável. Os voluntários capricharam na limpeza, as flores estavam arrumadas e até os cães pareciam entender que aquele era um dia especial. Caramelo caminhava entre todos, supervisionando como um guardião veterano. Quando os visitantes chegaram, vindos de carros com logotipos coloridos e câmeras nas mãos, a atenção deles foi imediatamente atraída pelo cachorro Caramelo. Ele se aproximou com calma, abanando o rabo, e deitou aos pés de uma das mulheres do grupo. Ela se abaixou e, emocionada, acariciou o animal. Disse algo em voz baixa que Clara não entendeu, mas o tom era de admiração. Depois, a mulher olhou para Clara e perguntou, em português com sotaque: "É ele? O cachorro da história?" Clara confirmou com um aceno e um sorriso contido. Então, contou tudo desde o começo: a feira, a moeda de R$ 1, as dificuldades, as fofocas, o renascimento da esperança, a transformação da cidade. Enquanto falava, sua voz tremia em alguns trechos, mas não por medo, e sim por emoção. Os visitantes se entreolharam, visivelmente comovidos. Um deles filmava tudo, registrando cada detalhe. Quando Clara terminou, houve um silêncio profundo, seguido de aplausos sinceros. Eles decidiram que aquela história merecia ser contada para o mundo inteiro. Algumas semanas depois, uma equipe de filmagem retornou a Santa Aurora. Vieram para gravar um documentário sobre o abrigo e sobre Caramelo. As câmeras mostravam o dia a dia da menina e do cachorro, os voluntários, os animais adotados e os novos resgates. A cidade se transformou num pequeno cenário de gravação, e todos queriam participar. No entanto, o aumento repentino da tensão trouxe também novos desafios. Algumas pessoas começaram a duvidar da pureza das intenções de Clara. Comentários maldosos surgiram nas redes sociais, dizendo que ela estava se aproveitando da fama do cachorro para se promover. Clara ficou profundamente abalada. Chorou escondida, sem saber como lidar com as acusações injustas. Caramelo, percebendo a tristeza dela, passou a noite inteira ao lado da cama, deitado, sem se mover. Quando o sol nasceu, ele colocou a cabeça sobre o braço dela e olhou diretamente em seus olhos. Era como se dissesse: "Eles não sabem quem você é, mas eu sei." Foi o que bastou. Clara levantou decidida. Sabia que precisava continuar. Afinal, não havia começado aquela jornada para provar nada a ninguém, mas para salvar vidas. Assim, enfrentou os comentários com serenidade e respondeu apenas com ações. Durante o inverno mais rigoroso que a cidade já enfrentará, ela e os voluntários montaram abrigos temporários para cães e gatos nas ruas, oferecendo comida e cobertores. As famílias que haviam adotado animais se uniram para ajudar. Logo, a comunidade inteira voltou a reconhecer o valor verdadeiro do que estavam fazendo. No meio de todo esse esforço, aconteceu uma das maiores reviravoltas da história. A ONG Internacional anunciou que Santa Aurora seria o local escolhido para o lançamento de uma campanha global sobre adoção responsável. O abrigo de Clara seria o modelo a ser seguido, e Caramelo seria o rosto oficial do projeto. A notícia correu o país. Repórteres, fotógrafos e influenciadores começaram a visitar a cidade. Em pouco tempo, Santa Aurora se tornou referência em cuidado e empatia animal. Clara foi convidada para dar entrevistas e palestras, sempre dizendo a mesma frase: "Tudo começou com um cachorro que ninguém queria e uma moeda de R$ 1. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. No dia do lançamento da campanha global, uma cerimônia foi organizada na Praça Central, a mesma onde, meses antes, Caramelo havia sido vendido. O palco estava enfeitado com girassóis e tecidos amarelos, a cor símbolo do cachorro brasileiro de rua. Quando Clara subiu ao palco, acompanhada de Caramelo, o público se levantou e aplaudiu de pé. As câmeras registravam tudo, e a emoção era visível em cada rosto.
Ela começou seu discurso com voz firme, mas o coração acelerado. Contou como o amor simples de um cachorro transformou uma cidade inteira. Como as pessoas, antes indiferentes, passaram a se importar umas com as outras. Como o valor da vida não pode ser medido em dinheiro, mas em gestos de bondade. E, quando terminou, o prefeito anunciou uma homenagem especial. Uma estátua em tamanho real de caramelo seria colocada na entrada da praça, como símbolo do amor e da esperança que ele inspirou. A multidão vibrou. Clara chorou, abraçada ao cachorro, que parecia não entender bem o motivo de tanta celebração, mas abanava o rabo com alegria. A música começou a tocar, e o ar se encheu de emoção. Nos dias seguintes, as visitas ao abrigo aumentaram ainda mais. Crianças deixavam bilhetes e desenhos para Caramelo. Pessoas de outras cidades vinham só para conhecê-lo. Ele, com seu jeito calmo e doce, recebia todos, como sempre, com paciência e carinho. Clara, apesar de exausta, sentia-se plena. Tudo o que havia sonhado estava ali, diante dela, e mais do que isso, a prova de que a bondade, quando é sincera, se espalha como fogo em campo seco. Certa tarde, ao fim de um dia longo, ela sentou-se sob a sombra da estátua recém-inaugurada. O sol dourava o céu, e as sombras se estendiam pela praça. Caramelo deitou-se a seu lado, apoiando o focinho nas patas, enquanto o vento balançava as folhas das árvores. Ela olhou com ternura e sussurrou: "Você mudou tudo, meu amigo." Caramelo levantou a cabeça e a fitou, como se entendesse. O reflexo da luz do entardecer fazia brilhar seus pelos curtos e amarelados, e naquele momento, Clara teve certeza de que aquele cachorro era um presente do destino, um símbolo vivo de que o amor, mesmo quando começa pequeno, pode se tornar algo gigantesco. Ao redor, o som da cidade seguia seu ritmo tranquilo. Crianças brincavam, idosos conversavam nos bancos da praça, e o sino da igreja marcava o final de mais um dia. Santa Aurora respirava paz. E ali, entre o barulho das risadas e o farfalhar das árvores, o cachorro que fora vendido por R$1 descansava ao lado da menina que transformará esse gesto em algo eterno. O verão havia retornado a Santa Aurora, trazendo consigo o perfume das flores e o calor suave que fazia as janelas ficarem abertas durante o dia inteiro. A cidade respirava vida. Na praça central, crianças corriam com pipas coloridas, os músicos tocavam violão nos fins de tarde, no centro de tudo, a estátua de Caramelo reluzia sob a luz do sol. As pessoas paravam diante dela, faziam carinho no pedestal, tiravam fotos e, em silêncio, lembravam-se da história que unira todos. Clara estava sentada na varanda do abrigo, observando os cães brincarem no pátio. O abrigo Esperança Animal agora era um lugar cheio de cores, murais pintados por crianças e voluntários, e canis organizados que abrigavam dezenas de animais em recuperação. O lugar se tornará referência nacional, e muitos queriam aprender com o projeto. O nome de Clara aparecia em reportagens, palestras, eventos, mas para ela, o verdadeiro prêmio era ver cada cauda abanando, cada olhar que voltava a confiar no ser humano. Caramelo, agora com o focinho um pouco mais claro e os olhos mais tranquilos, permanecia ao lado dela como sempre. Já não corria tanto quanto antes, mas sua presença bastava para encher o ambiente de serenidade. Ele ainda fazia suas rondas pelo abrigo, observando tudo com o mesmo instinto protetor. Os mais novos o seguiam, como se reconhecessem nele um mestre silencioso. Naquele fim de tarde, Clara recebeu uma carta especial. Era um convite para participar de um evento nacional em Brasília, o Prêmio Coração Solidário, que homenageava projetos sociais que transformavam vidas. O abrigo Esperança Animal havia sido indicado, e Caramelo seria o convidado de honra. Clara leu a carta várias vezes, sem acreditar. Durante dias, a cidade inteira se mobilizou. Costureiras locais fizeram um vestido novo para Clara. As crianças arrecadaram dinheiro para pagar as passagens. Um artesão construiu uma pequena caixa acolchoada para Caramelo viajar com conforto. Até o prefeito, emocionado, fez questão de participar da despedida no dia da viagem. Na manhã da partida, a praça se encheu de gente. A estátua de Caramelo estava coberta de flores, e todos queriam dar um abraço na menina e no cachorro que haviam mudado o destino da cidade. Clara, com os olhos marejados, prometeu que voltaria, e que, independente do prêmio, Santa Aurora já era sua maior vitória. A viagem foi longa. O ônibus cruzou estradas, campos e cidades. Clara observava a paisagem, enquanto Caramelo dormia com o focinho encostado em seu colo. Quando chegaram à capital,
Ficaram deslumbrados com os prédios altos e as luzes que pareciam não se apagar. No dia do evento, o auditório estava lotado. Pessoas de todo o país haviam sido indicadas por suas ações de solidariedade, mas era a história do cachorro Caramelo que todos queriam conhecer de perto. Quando Clara e Caramelo subiram ao palco, o público se levantou, aplaudindo de pé. As luzes refletiam nos olhos castanhos do cachorro, e o som dos aplausos parecia um agradecimento coletivo. Clara respirou fundo e começou a falar. Sua voz tremia de emoção, mas havia firmeza em cada palavra. Há um tempo atrás, eu comprei este cachorro por R$1. Naquele dia, eu achava que estava salvando ele. Mas a verdade é que ele me salvou. Ele me ensinou que não é o preço que define o valor de alguém, e sim o amor que se é capaz de oferecer. Caramelo me mostrou que o impossível pode acontecer quando se acredita no que é certo. As pessoas choravam abertamente. Clara contou sobre Santa Aurora, sobre as dificuldades, sobre os dias em que quase desistiu e sobre os abraços que recebeu quando tudo parecia perdido. Disse que o verdadeiro milagre não era o abrigo, mas o coração de uma comunidade que aprendeu a cuidar. Quando terminou, o apresentador do evento anunciou o resultado. O projeto Esperança Animal era o vencedor do Prêmio Nacional. O público explodiu em aplausos, e Clara, surpresa, olhou para Caramelo, que abanava o rabo calmamente, como se já soubesse. Ela recebeu o troféu em forma de coração dourado e o ergueu no alto, não como símbolo de vitória, mas de gratidão. Disse apenas: esse prêmio é de todos os que acreditaram. É do meu melhor amigo, que me ensinou o valor de um coração. Nos dias que se seguiram, o reconhecimento trouxe novas oportunidades. O abrigo recebeu doações, parcerias e apoio de veterinários e educadores. Clara começou a viajar para contar sua história, levando sempre Caramelo com ela. Por onde passavam, deixavam um rastro de emoção e inspiração. Mas, com o tempo, ela percebeu que o mais importante era voltar para casa. Santa Aurora era o ponto de partida e também o destino final de tudo. E, ao regressar, encontrou a cidade transformada em festa. Bandeiras com o rosto de Caramelo estavam nas janelas, e uma faixa no portão do abrigo dizia: bem-vindos, nossos heróis. Clara chorou ao ver aquilo. Abraçou os voluntários, as crianças e os animais. O abrigo cresceu, ganhou novos espaços e até um pequeno consultório veterinário. O prêmio recebido foi investido ali mesmo, multiplicando a esperança que o cachorro Caramelo havia semeado. Nos meses seguintes, as estações passaram suavemente. As árvores floriram, os dias se alongaram e o abrigo floresceu junto. Caramelo envelhecia com dignidade, observando cada novo filhote que chegava. Já não corria atrás de bolinhas, mas ficava deitado perto da entrada, cumprimentando quem chegava. Certa tarde, Clara estava sentada com ele debaixo de uma árvore, o mesmo lugar onde costumava descansar quando era apenas uma menina sonhadora. O vento soprava leve, e o sol pintava o céu com tons alaranjados. Ela olhou para o cachorro e sussurrou: você percebeu, meu amigo? Tudo isso aconteceu por sua causa. Caramelo levantou o olhar, e por um instante, ela jurou ver nele um brilho diferente, sereno, cheio de paz. Ele encostou a cabeça no colo dela, e ela ficou ali, em silêncio, acariciando seus pelos curtos e amarelados. O barulho distante das risadas e o cheiro de bolo vindo da casa vizinha pareciam compor uma melodia perfeita para aquele momento. Ao cair da noite, as luzes do abrigo se acenderam. As crianças estavam chegando para mais uma visita noturna, um costume novo que Clara criará, as histórias do Caramelo. Era o momento em que ela contava, sob as estrelas, as aventuras vividas por eles. Naquela noite, ela contou a história desde o começo, mas de um jeito diferente. Falou sobre a coragem de não desistir, sobre o poder da bondade e sobre como um simples gesto pode mudar o destino de muitos. Disse às crianças que, às vezes, as coisas mais valiosas do mundo não custam quase nada, basta olhar com o coração certo. Quando terminou, o pátio inteiro estava em silêncio. Então, uma das meninas levantou a mão e perguntou: tia Clara, quanto vale o caramelo hoje? Clara sorriu, emocionada, e respondeu: ele vale cada sorriso que vocês deram, cada vida que salvamos, cada história que começou aqui. O caramelo vale o amor que o mundo tem dentro de si, só precisa lembrar de usar. A praça voltou a ser palco de encontros, de risadas e de novas adoções. O nome Caramelo se tornou símbolo de compaixão. Havia camisetas, murais, até uma pequena escola com o mesmo nome.
Mas, mais do que isso, havia uma ideia viva, a de que o bem, quando é feito com pureza, jamais se apaga. Anos depois, quando o abrigo completou uma década, Clara organizou uma grande celebração. Vieram pessoas de todo o país, antigos voluntários, adotantes e amigos. No centro da festa, ao lado da estátua dourada, estava uma placa com os dizeres: aqui começou a história de um cachorro que valia R$ 1 e de uma menina que acreditou que amor é o que dá valor à vida. Clara olhou para o horizonte e sentiu o coração tranquilo. Sabia que Caramelo, onde quer que estivesse, continuava presente em cada risada, em cada rabo abanando, em cada olhar confiante de um animal que encontrou um lar. O vento soprou suave, trazendo o som das vozes misturadas e o perfume das flores. Ela sorriu, fechou os olhos e disse baixinho: obrigada, meu amigo. Tudo isso é seu legado. E assim, sob o pôr do sol dourado de Santa Aurora, o abrigo Esperança Animal seguiu seu caminho. Um lugar onde o amor simples de um cachorro de rua mostrou que, às vezes, basta uma moeda e um coração aberto para mudar o mundo inteiro. Fim. Você chegou até aqui? Então comente vendido, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.